Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Estão prontos para a última lição do nosso trimestre, né? Esse trimestre foi muito abençoado, onde nós estudamos o Evangelho de Marcos, né? Passamos ali por cada capítulo do Evangelho, estudamos então os milagres de Jesus, aquilo que Jesus fez, os ensinos que ele passou aos seus discípulos, né? Acompanhamos toda a história então de Jesus pela visão ali de Marcos, né? E a lição 13 diz assim: o Senhor ressuscitado. Nessas últimas semanas nós passamos então por aqueles momentos finais do ministério de Jesus. Semana passada estudamos a morte de Jesus na cruz do Calvário e agora nós vamos estudar então o momento que Jesus ressuscitou, né? Lição 13 diz assim no verso para memorizar, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Então, nós vamos estudar esse momento final, né? Marcos capítulo 16. A gente vai estudar então o momento da ressurreição de Jesus, quem foram as testemunhas de Jesus, né, nesse momento de ressurreição, e também a ordem que Cristo deu aos seus discípulos, né? Nós veremos que é interessante que as primeiras pessoas a verem ali Jesus ressuscitado, né, as testemunhas foram mulheres, o que era diferente, impactante para a época, né? Então, nós vamos estudar todas essas histórias na lição desta semana. Domingo, alegrando-se na ressurreição. Aqui está dizendo que os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação, né? E a maioria dos comentaristas entende que essa referência é do pôr do sol da quinta ao pôr do sol de sexta-feira. Então, Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado antes do pôr do sol. É até por esse motivo que o corpo dele não deu para ser preparado ali, nem embalsamado com as especiarias e tudo mais, porque o sábado já logo chegaria. Então, Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira antes do pôr do sol. E no sábado, né, o Senhor descansou na sepultura e também os seus discípulos fizeram o mesmo. Por isso, né, no sábado à noite, as mulheres compraram as especiarias e no domingo pela manhã, elas foram até o túmulo para completar ali então, né, o processo típico de sepultamento da época, né? Mas é claro, Jesus já não estava mais lá. Já no segundo século depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ressuscitar no domingo, né? E isso se tornou base para uma santificação desse dia. Mas será que o Novo Testamento ensina isso? O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, ele passou a ser um dia para santificação ao invés do sábado? O que o Novo Testamento nos diz sobre isso, né? E aqui nós temos um verso que está em Colossenses 2, 10 a 12, que não ensina desta maneira, né? Então, não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Na verdade, o memorial da ressurreição é o batismo. Diz assim Romanos 6, 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Cristo, né, de Jesus, que ocorreu nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte. E em sua ressurreição obtemos a certeza da nossa própria ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é um evento extraordinário que proporcionou a nós a possibilidade de ressuscitarmos também, caso descansemos em Cristo antes do seu retorno. Isso não tornou o domingo um dia santo, mas essa lembrança, o significado deste evento, ele é poderosíssimo. Mas o dia sagrado do Senhor continua sendo sábado. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada trocou a data, né, por causa da ressurreição. Isso tem que ficar muito claro. Isso não está na Bíblia, apesar de ser um evento importantíssimo para nós, né? Porque é pela morte de Cristo que nós, e a sua ressurreição, que nós também tivemos o direito aí à vida eterna com o Senhor. Pedra removida, né? Aqui vai falar que a história da ressurreição
ela é mencionada em cada um dos evangelhos. Claro que cada um apresenta a história, né, de uma perspectiva diferente, mas todos eles contêm elementos mencionados, né, elementos centrais, né? Então, aquilo que é central, que é de vital importância, você encontra nos 4 evangelhos, mas cada um tem uma perspectiva na hora de contar a história. E quais são essas ideias, né, que ocorrem em todos os evangelhos? Primeiro, aqui Jesus morreu. Depois aqui ele foi sepultado. Depois que ele ressuscitou, que ele foi visto vivo. Essas 4 características aparecem nos 4 evangelhos, tá bom? Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galileia e acrescenta, né? Lá vocês o verão. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado, mas a evidência da sua ressurreição é bastante sólida e racional. O primeiro, né, ponto para que isso seja sólido e racional, basta crer que Deus é o Criador. Porque se Deus é o Criador, criou o planeta, criou o mundo, criou todas as coisas, onde não havia nada, o que seria para o Senhor ressuscitar, não é verdade? O Deus que criou o universo, depois vida na terra, teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas possível. Se ele criou todas as coisas do nada, então Deus ele pode ressuscitar Jesus, ele podia ter ressuscitado Jesus, ele tem poder para isso. E o segundo, a tumba ficou vazia. Historiadores ateus aceitam esse fato. Se não tivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitaria, né, teria sido rejeitada desde o início. Se não tivesse ali comprovações de que a tumba estava vazia, já caía por terra a questão da ressurreição de Jesus, pois a presença do corpo então destruiria a afirmação de que ele teria ressuscitado. A explicação de que os discípulos, por exemplo, roubaram o corpo de Jesus não pode ser verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. Guardas ficaram ali, próximo ao túmulo de Jesus, daquela pedra que é colocada na entrada do túmulo. Então, os discípulos não conseguiriam roubar o corpo com a presença dos guardas romanos ali, né? E se eles tentassem, provavelmente seriam presos também, né? Muitos viram Cristo ressuscitado, outra prova, né? Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente eles não creram também. Paulo, que foi um inimigo da fé cristã, né? Não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua vida, né, completamente. E, finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmam ter visto o Senhor ressurreto? Se fosse uma mentira, seria fundada uma religião que dura tantos e tantos e tantos anos? Será que as pessoas morreriam por uma mentira? Será que pessoas, mas poderia surgir ali só no momento, né? Teve essa mentira e aí surgiu aquele movimento, mas duraria até hoje? As pessoas morreriam por uma mentira, né? Então isso nós temos que pensar. O testemunho delas logo após a morte de Jesus e algumas décadas mais tarde também traz evidências da ressurreição. Jesus apareceu a muitas pessoas ressurreto. Mulheres junto ao túmulo na terça-feira. Diz aqui que desde o início o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias, né? Logo no início do Evangelho ele tem essa declaração. A primeira pessoa, né, que diz que ele é o Messias, por exemplo, foi Pedro, né? E essa profissão de fé só acontece na metade do livro. Em Marcos, Jesus dizia para as pessoas sempre ficarem em silêncio, né? Sobre as suas curas, sobre o que ele tinha feito. Por exemplo, na cura do leproso, da filha de Jairo, né? Também Jesus, sobre a cura de um homem surdo e mudo, também pediu para que não dissesse a ninguém. Também ordenou a seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias. E por que Jesus fazia isso? Porque ele tinha um tempo determinado para cumprir a sua missão, né? Então, para concluir ali, então, a profecia de Daniel. Então, Jesus pediu para que ficasse em silêncio, para que ele conseguisse cumprir tudo que ele tinha para cumprir e fazer. Já agora, né, nesta cena, mesmo depois de terem sido informados da ressurreição de Jesus, as mulheres também, com medo e maravilhadas ao mesmo tempo, fugiram do túmulo e inicialmente ficaram em silêncio, né? Mas o silêncio não durou muito. Quando chegamos ao final do livro de Marcos, né, nós lemos o seguinte: e eles foram e pregaram por toda parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda a parte. Então, o momento ali de silêncio ele foi acabado, né? No momento em que Jesus então ressuscita e deixa a ordem para os seus discípulos, então eles começam a espalhar por toda a parte quem Jesus era, o que Jesus fazia, o que Jesus está fazendo por nós, e aí começou então o trabalho de pregação do evangelho de forma extraordinária, né? Quarta-feira aparece assim, ó, aparecendo a Maria e a outros, né? Então Jesus ressuscitado aparece para testemunhar isso a muitas pessoas, né? Nós estamos lendo Marcos 16, do 9 ao 20. Quase todo o relato de Marcos, né, 16, do 9 ao 20, tem paralelos com outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo, 2 homens o veem no campo, os 11 discípulos são designados para pregar. A primeira pessoa a ver Jesus vivo, ressuscitado, foi Maria Madalena. Outras mulheres também o viram. E é significativo que as primeiras pessoas a verem, né, o Senhor ressurreto foram mulheres, né? No mundo antigo, né, naquele período, as mulheres não tinham, né, posição elevada como testemunhas, não valiam muito o que elas falavam, né? E essa história, se essa história então fosse inventada, não era mais fácil você colocar homens para serem os primeiros a verem Jesus, porque daí o testemunho deles iam ser, né, aceitos, mas provando novamente que a ressurreição de Jesus foi verdadeira, mulheres que naquele tempo, né, não tinham essa voz como testemunha, elas foram colocadas como as primeiras a verem e elas realmente tiveram esse privilégio de serem as primeiras a verem o nosso Senhor ressuscitado, né? Não foram homem, nem os discípulos que viram Jesus, mas uma mulher. E aí ela conta essa boa notícia aos discípulos, que não creem, não acreditam no começo, né? Primeiro porque eles achavam que era algo extraordinário demais, e depois também porque com certeza era uma mulher que havia contado isso a eles, né? Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da veracidade da história da ressurreição. Como eu disse, se o testemunho das mulheres não valia muito, se quisessem inventar uma história, era mais fácil colocar quem? Homens vendo a ressurreição, né? Seriam os primeiros a verem Jesus. Mas a Bíblia, ela trata da história como ela é. Então foram as mulheres, mesmo naquela época desacreditadas, mas foram elas as primeiras testemunhas de Jesus, né? Após sua ressurreição. Os seguidores de Jesus, se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos desta forma? Que forma, né? Jesus repreendendo os discípulos fugindo, os discípulos com medo, né? Então, se você fosse fantasiar uma história, você colocaria não nessa posição, né? Não mostrando os defeitos, não é verdade? Desde a prisão de Jesus até as suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando, duvidando, né? E isso não faria sentido se a história fosse inventada. Não é melhor você criar uma história onde tudo sai lindo, perfeito, os discípulos não têm defeito nenhum? Se você quer inventar uma história, você vai colocar logo para o ponto positivo. Mas a Bíblia destaca também os erros, o lado negativo, aquilo que aconteceu de verdade, de fato. Entretanto, a proclamação posterior, ousada e inabalável, do Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências da veracidade de suas afirmações. Infelizmente, muitos se levantaram para querer dizer que aquilo ali é uma história inventada, que Jesus não ressuscitou, que Jesus era de repente um homem bom, mas não tinha o poder, não era o Filho de Deus. Muitas pessoas se levantaram contra essa verdade. O fato é, a Bíblia está repleta de situações onde apontam para a veracidade desta história, né? As testemunhas, como essa história foi contada e principalmente, né? Este movimento que segue desde a pregação ali após a ressurreição de Jesus até os dias de hoje. Um movimento que já foi perseguido, que de todas as maneiras tentaram destruir, mas esse movimento, esse cristianismo, ele até hoje, ele é uma força, uma potência. Então, se algo fosse mentira,
ficaria pela história, mas não. Hoje os cristãos ainda existem, buscam ao Senhor e pregam o evangelho, que é a ordem que Deus nos deixou. E é esse o tema da última lição da semana que vai falar. Vão por todo o mundo, né? O que será que significa essas palavras, né? Em Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta. A questão da incredulidade não é um problema novo, né? Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas, mesmo que tenham se relacionado com Jesus, visto os milagres, né? Jesus demonstrou-lhes a realidade de sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, fundamentam nossa fé. O Senhor então designou os discípulos para levar o evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas, a todos os povos, todas as nações. Jesus explicou os resultados positivos e negativos do trabalho deles. Os que crescem seriam salvos e os que não crescem seriam condenados. Jesus também descreveu os sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos, né? Expulsar demônios, falar novas línguas, serem protegidos de perigos e cura aos enfermos. A Bíblia não ensina, por exemplo, que os cristãos vão ser protegidos sempre do mal, que nada, né, de ruim que vai acontecer. Não é isso que a Bíblia ensina. Às vezes Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do evangelho. Mas existem circunstâncias, né, em que os cristãos sofrem por causa do testemunho. E nessas circunstâncias deve prevalecer a nossa perseverança e fé, né, no poder de Deus. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido então aos céus e sentou-se à direita do trono de Deus, lugar de poder supremo, pois havia derrotado o mal. Os discípulos iam por toda parte, pregando o evangelho, mas eles não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com ele, diz a palavra de Deus, né? Jesus estava com os discípulos naquela época e promete também estar conosco hoje, enquanto continuamos os trabalhos, né, ou o trabalho que os discípulos iniciaram. Então, assim como Jesus foi com os discípulos, Jesus é conosco. Assim como os discípulos iniciaram o trabalho, nós devemos continuar, né? É como se o livro de Atos dos Apóstolos não tivesse terminado, porque hoje compete a mim e a você a continuação da pregação do evangelho a todos os povos, tribos, nações, línguas, todos os lugares, todas as criaturas. Todas as pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus, de quem ele é, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo e que ele vai voltar para nos buscar. Então, hoje a missão é minha e a missão é sua. Assim como os discípulos com ousadia pregaram o evangelho, sem se preocupar com aquilo que eles iriam sofrer, as retaliações, as perseguições, assim também nós temos que ser, né? Nos apegarmos à fé, a perseverança, crer que eles não pregaram sozinhos, mas eles foram levados através do Espírito, que os impulsionava, os encaminhava, os auxiliava. É assim nos nossos dias também. Deus vai estar com você, vai falar através da sua boca, vai agir através da sua vida. Não tenha medo e nem vergonha. Pregue o evangelho até que o Senhor venha. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta lição, por esse trimestre. Foi uma bênção para as nossas vidas, cada capítulo, cada história, cada relato, cada milagre. Nós enchemos o nosso coração de esperança, meu Pai. Saber que o Senhor realizou tantas coisas e deixou tudo registrado para que nós tivéssemos fé. Ao momento que lermos e ao estudarmos a Tua palavra, essa fé venha encher o nosso coração e a nossa vida. E terminamos esse trimestre, Senhor, com esta ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Toda criatura, todos os povos, todas as pessoas, todos merecem e precisam saber quem é Jesus. Nos impulsiona, nos ajuda através do Teu Santo Espírito, para que a gente pregue, Senhor, com o mesmo amor e o mesmo coração que aqueles discípulos. Porque o Espírito Santo que os conduzia, nos conduz também hoje. Nós pedimos, nos auxilia e esteja conosco para que o mundo inteiro conheça quem é o Senhor e que a nossa vida seja um testemunho para a vida das pessoas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?
Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que esse trimestre foi uma bênção. Guarde essa lição, sempre que precisar, volte nela, leia novamente, estude mais um pouquinho e se prepare, porque o próximo trimestre também nós temos um estudo maravilhoso que vai ser a respeito do Evangelho de João, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.